Aqui nessa página, mais uma questão muito bem elaborada, né? Semelhante à questão da página anterior, o raciocínio é praticamente o mesmo. O que eleva o nível de exigência é a leitura do gráfico, se bem que ele mostra tudo no enunciado. Então a gente vai ler e a gente vai entrar em toda a sequência de raciocínio junto com você. Então o enunciado diz: uma das reações para a produção industrial do metanol é dada por, está aqui, ó, monóxido de carbono gasoso, mais 1 mol, né? 1 mol de monóxido de carbono mais 2 mols de hidrogênio gasoso, produzindo o metanol, 1 mol de metanol. No gráfico a seguir, continua o problema, a reta representa a variação do número de mol de hidrogênio em função do número de mols de metanol para diversas condições de reação. Então está aqui, ó, tá? Número de mols de H2, número de mols do metanol. Repara que ele parte de 2, né, de hidrogênio e 1 de metanol. E aí continua, analisei só o que eu estou vendo aqui. O ponto P representa a situação de equilíbrio a uma dada temperatura. Calcule a constante de equilíbrio Kc neste ponto, quando no início da reação estão presentes 2 mols de H2 e 2 mols de CO num volume de 1 litro. Então ele me dá aqui a quantidade inicial tanto de H2 quanto de monóxido de carbono. Porém, antes de começar a nossa análise, isso aqui é fundamental. Lembra do exercício anterior? Ele já me dá a quantidade de mol no equilíbrio. Essa quantidade de mol dividida por 1, porque ele me dá aqui que o volume do recipiente é de 1 litro, então a quantidade de mol é igual à concentração molar, que é 0,5 por 1. Então isso aqui, ó, já é a concentração molar do metanol no meu equilíbrio. Isso aqui eu vou levar para essa análise. Só que a gente vai trabalhar antes só com o número de mols. Então vamos nós. Está a reação dada: 1 mol de monóxido de carbono gasoso, 2 mols de hidrogênio gasoso, produzindo 1 mol. Estou colocando aqui os coeficientes estequiométricos, mesmo não precisando, estou colocando 1 para a gente avaliar a proporção. Então você tem proporção 1 de monóxido para 2 de hidrogênio para 1 de metanol. Então nota que a quantidade de metanol e de monóxido de carbono, ela vai ser a metade da quantidade de hidrogênio. E aí a gente vem para cá para continuar a análise. No início, ele me dá aqui, ó, eu tenho 2 mols de hidrogênio, está aqui, eu tenho 2 mols de monóxido de carbono, e tenho 0. Lembra que no início eu só tenho os reagentes. A percentagem de produto formado é 0. Até agora não pintou nada. Já aqui, a gente vai avaliar o que reagiu, o que foi consumido, o que sumiu e o que foi formado. E aí eu volto à minha proporção. Em relação à quantidade de hidrogênio, tanto o monóxido de carbono quanto o metanol corresponde à metade. Como eu tenho no equilíbrio a quantidade de mol de metanol, 0,5, a proporção de metanol e de monóxido de carbono, deixa eu botar minha canetinha preta aqui, que está marcando. A quantidade, né, a proporção de monóxido de carbono e metanol é a mesma. Então, se aqui é 0,5, foi produzido, foi formado, é porque a mesma quantidade, já que a proporção é a mesma, foi consumida de monóxido de carbono. Porém, a quantidade em relação ao metanol de hidrogênio é o dobro. Então, se aqui foi formado 0,5, aqui foi consumido o dobro do que foi formado. E por que eu me ligo nessa referência? Porque é a referência que ele me dá aqui. E lembra que no equilíbrio é constante, isso não muda mais. Então, a partir dela e a partir da proporção, número de mol de cada participante, eu calculo o que foi consumido, o que reagiu, e o que foi formado, que foi me dado. Então, reagiu 0,5 de monóxido, 1 de hidrogênio, e formou meio de metanol, que eu não mexo, vou usar direto, depois calculado, lógico, a concentração molar. Bem,
Isso aqui reagiu. Lembra que ele fala que no início, ó, ele colocou 2 mols de cada reagente. Então, para saber o que sobrou, eu tenho 2 inicial menos o que sumiu, o que reagiu. 2 menos meio, 1,5 de monóxido. Isso vai ser usado para calcular a concentração molar e colocar direto na expressão de Kc. Hidrogênio eu também iniciei com 2, está aqui, ó. Só que foi consumido 1. Então, 2 menos 1, lembra que aqui eu calculei a partir do dado do gráfico, isso aqui no equilíbrio, eu calculei o que foi consumido dos reagentes. Então, no equilíbrio sobrou 1,5 do monóxido e 1 do hidrogênio. Esse aqui eu já tinha, porque a formação no próprio equilíbrio. Claro que aqui eu posso usar direto, só que, para deixar bem claro, não passar batido, eu calculei a concentração molar para cada participante. Só que a concentração molar vai ser igual ao próprio número de mols, já que o volume do recipiente, ó, é igual a 1 litro. Pô, isso por 1, isso por 1, isso por 1, vai dar isso mesmo. Então, eu tenho concentração molar de CO, 1,5 mol por litro. Concentração molar de hidrogênio, 1 mol por litro. Concentração molar do produto, metanol, 0,5 mol por litro. Expressão de Kc, produto sobre reagente, está aqui, ó. Concentração do produto, 0,5. Concentração do reagente, 1,5 vezes 1. Lembra que, ó, tá vendo? O único que vai ser elevado ao quadrado, que tem coeficiente estequiométrico diferente de 1, é o hidrogênio. Só que a molaridade dele é igual a 1. 1 ao quadrado é 1, pô. Então, eu tenho 0,5 sobre 1,5, o que vai dar aproximadamente, teria que ter um tio aqui, 1,33. Então, gente boa, mais uma vez, já viu que está ficando cada vez mais fácil. Aqui, como ele não trabalhou com concentração molar, tá? E o dado do problema fala só em número de mols, tá vendo, ó? Número de mols e número de mols, eu fiz todo o meu raciocínio, toda a minha análise em número de mols. E depois, calculado a sobra de reagentes e o que foi formado, eu dividi pelo volume dado do meu recipiente, né? E calculei a concentração molar e substituí na expressão de Kc para este equilíbrio. Acabou. Então, eu já vi, eu já estou sentindo que está ficando cada vez mais fácil. É aquele papo. Quer ser eficiente? Treina, 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 treina. Os grandes atletas, eles treinam muito, gente boa, para apresentar uma eficiência. Caso contrário, não adianta você ter só o dom, né? Você tem que estudar, 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 treinar, treinar e treinar. Valeu? Próxima aula a gente está de volta. Grande exercício. Gostei, muito bem bolado. Muito bom. Valeu.